O gloriosa Virginum, sublimis intersidera, qui te creavit parvulum, lactente nutris subere. Quod ega tristis absumit, dureris almo germine, intentot astra flebiles, celi recludis cardine. Tu regis altia et aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus est Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um Pároco de Aldeia, por Jorge Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que é lido, por favor, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão no descritivo. Assim como é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Efraim com este livro. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. A comunidade de membros, ela tem assinaturas que começam R$ 1,99 ao mês. Então faça parte você também. Essa assinatura pode ser cancelada a qualquer momento. E eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença e eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos na parte 2ª. Agora que estas linhas estão escritas, olho com estupor a minha janela aberta para a noite, a desordem da mesa, os 1000 pequenos sinais, visíveis somente para meus olhos, nos quais se inscreve como uma misteriosa linguagem a grande angústia das últimas horas. Estou mais lúcido? Ou a força do pressentimento que me permitia reunir em um só feixe acontecimentos em si mesmos desimportantes atenuou-se pelo cansaço, pela insônia, pelo desgosto? Não sei. Tudo isso me parece absurdo. Por que não exigir do Sr. Conde uma explicação que o próprio cônego de Montbovron considerava necessária? Primeiro porque desconfio de algum terrível artifício da senhorita Chantal, e temo conhecê-lo. Depois, enquanto a falecida estiver sob aquele teto, até amanhã, é melhor calar-se. Talvez mais tarde. Mas não haverá mais tarde. Minha situação tornou-se tão difícil na paróquia que a intervenção do conde junto à sua excelência certamente terá sucesso. Não importa. Reli bem estas páginas que, a meu juízo, não têm nada de irrepreensível, e elas me parecem vãs. É que nenhum raciocínio do mundo poderia provocar a verdadeira tristeza da alma, ou vencê-la, se já tiver entrado em nós. Deus sabe por que brecha do ser. O que dizer? Ela não entrou. Ela estava em nós. Creio cada vez mais que aquilo que denominamos tristeza, angústia, desespero,
como que para nos persuadir de que se trata de certos movimentos da alma. É a própria alma que, desde a queda, a condição do homem é tal que ele só pode perceber algo em si e fora de si sob a forma de angústia. O mais indiferente ao sobrenatural tem até no prazer a consciência obscura do tremendo milagre que é o florescimento de uma única alegria em um ser capaz de conceber seu próprio aniquilamento e obrigado a justificar com muito esforço, através de raciocínios sempre precários, a furiosa revolta da sua carne contra essa hipótese absurda, hedionda. Não fosse a vigilante piedade de Deus, parece-me que a primeira consciência que tivesse de si mesmo, o homem retornaria ao pó. Acabo de fechar a janela. Acendi um pouco o fogo. Por causa da extrema distância de uma das capelas, estou dispensado do jejum sacramental no dia em que tenho que celebrar lá a Santa Missa. Até agora não usei esse privilégio. Vou aquecer um pouco de vinho açucarado para mim. Relendo a carta da senhora Condessa, parece que a vejo, que a ouço. Não desejo nada. Sua longa provocação estava terminada, cumprida. A minha começa. Talvez seja a mesma? Talvez Deus tenha querido colocar sobre as minhas costas o fardo que retirara da sua criatura esgotada. No momento em que a abençoei, de onde me veio aquela alegria mesclada de medo, aquela doçura ameaçadora? A mulher que acabava de absorver e que a morte iria acolher algumas horas depois, no seio do seu quarto familiar, feito para sua segurança, para seu repouso. Lembro-me que, na manhã seguinte, seu relógio ainda estava pendurado na parede, no lugar em que o tinha posto ao deitar. Esta mulher já pertencia ao mundo invisível. Eu contemplei sem sabê-lo, na sua fronte, o reflexo da paz dos mortos. Isso tem seu preço, certamente. Nota: aqui várias páginas foram arrancadas, parece que apressadamente. O que resta escrito nas margens é ilegível. Cada palavra está riscada com traços de pena, feitos tão violentamente que rasgaram o papel em muitos pontos. Uma página em branco ficou intacta. Contém apenas estas linhas. Resolvi não destruir este diário, mas acreditando que devo fazer desaparecerem estas páginas escritas em um verdadeiro delírio, quero ao menos levantar contra mim mesmo o testemunho de que minha dura aprovação, a maior decepção da minha pobre vida, pois não sou capaz de imaginar nada pior, encontrou-me em um momento de resignação, sem coragem, e que veio a tentação de... A frase está inacabada. Faltam algumas linhas no início da próxima página. Que é preciso romper a qualquer custo. Como, disse eu, a qualquer custo? Não compreendo. Não compreendo nada dessas sutilezas. Sou um infeliz e ínfimo padre que só quer passar desapercebido. Se faço asneiras, elas são uma expressão daquilo que sou. Elas me tornam ridículo. Deveriam ser alvo de risadas. Será que não poderiam também me dar algum tempo para ver com clareza? Mas qual? Faltam padres. De quem é a culpa? Os sujeitos de elite, como eles dizem, vão para os monastérios. E é sobre pobres camponeses como eu que cai o peso de 3 paróquias. Aliás, eu não sou nem mesmo um camponês, como o senhor sabe. Os verdadeiros camponeses desprezam pessoas como nós, criados, servos, que mudam de região quando trocam de senhores, quando não são contrabandistas, caçadores clandestinos, sujeitos desprezíveis, fora da lei. Não acho que sou um imbecil. Seria melhor que fosse um tolo. Nem herói, nem santo e mesmo... Cala-te, disse o vigário de Torce. Não te faças de criança. O vento soprava forte, e vi subitamente seu velho e tão caro rosto azulado pelo frio.
Entre ali, estou gelado. Era a pequena cabana em que Clovis guarda sua lenha. Eu não posso te acompanhar até em casa agora. O que pensariam se nos vissem? E depois o dono da garagem, o Sr. Bigre, deve me conduzir de carro até Torce. No fundo, eu deveria ficar alguns dias em Lille. Esse tempo não me ajuda em nada. O Senhor veio por minha causa, disse-lhe eu. Primeiro ergueu os olhos com cólera. E o enterro? Aliás, isso não é da sua conta, meu rapaz. Faço o que bem quero. Vá me ver amanhã. Nem amanhã, nem depois de amanhã, mas provavelmente esta semana, a menos que... Para com os teus a menos. Vai ou não vai? Calculas demais. Estás a ponto de te perderes nos teus advérbios. Devemos construir a nossa vida com muita clareza, como uma frase à francesa. Cada um serve o bom Deus à sua maneira e em sua linguagem, ora essa. E até mesmo teu aspecto, teu ar, teu casaco. Por exemplo, este casaco é um presente da minha tia. Tu pareces um romântico alemão. E depois essa cara. Tinha uma expressão que nunca tinha visto nele, quase raivosa. Acho que se forçava para me falar tão severamente, mas as palavras mais duras vinham agora por si mesmas à sua boca. E talvez se irritasse por não conseguir contê-las. Não fui eu quem criou a minha cara, disse-lhe. Foste, sim. Primeiro te alimentas de uma forma absurda. Precisava mesmo falar-te sobre isso a sério. Pergunto-me se te das conta de que... Calou-se. Não, mais tarde. Retomou com uma voz mais doce. Não vamos falar disso neste barraco. Enfim, tu te alimentas sem nenhum bom senso e te espantas porque estás sofrendo. Em teu lugar, eu também teria cólicas de estômago. E quanto à vida interior, meu amigo, temo que seja a mesma coisa. Tu não rezas o suficiente. Sofres demais e reza pouco, é o que penso. Temos que nos alimentar conforme nossas fadigas, e a oração deve ser proporcional aos nossos sofrimentos. Ah, é que eu não consigo mais, exclamei. Arrependi-me imediatamente da confissão, pois seu olhar endureceu-se. Se não consegues rezar mais, insiste. Escuta, também eu tive minhas dificuldades. O diabo me inspirava tanto horror pela oração que eu suava aos cântaros para rezar meu terço. Procura compreender isso. Ah, eu compreendo, respondi. E com tal ímpeto que ele me examinou longamente dos pés à cabeça, mas sem maldade, ao contrário. Escuta, não acho que esteja enganado a teu respeito. Trata de responder à pergunta que vou te fazer. Dou-te este meu pequeno teste pelo que ele vale. Não passa de uma ideia minha, um meio de me reconhecer, e ele já me enganou muitas vezes, naturalmente. Mas, enfim, refleti já muito sobre a vocação. Somos todos chamados, muito bem, mas não da mesma maneira. E para simplificar as coisas, começo tentando colocar cada um de nós em seu verdadeiro lugar. No Evangelho. Certo. Isso nos rejuvenesce uns 2000 anos e mais. O tempo não é nada para o bom Deus. Seu olhar o traspassa. Tenho para mim que muito antes de nascermos, para falar a linguagem humana, nosso Senhor encontrou-nos em algum lugar em Belém, em Nazaré, nas estradas da Galileia, quem sabe. Num dia especial, seus olhos fixaram-se em nós. E de acordo com o lugar, a hora, a situação, nossa vocação tomou um caráter particular. E não considero isso teologia. Enfim, eu penso, imagino, sonho, sei eu, que se nossa alma, que não se esquece, que se recorda sempre, pudesse levar nosso pobre corpo de século em século, fazê-lo subir novamente por essa encosta de 2000 anos, ela o conduziria diretamente a esse lugar onde... O que há? O que tens? O que aconteceu? Eu não percebi que estava chorando. Não notei. Por que estás chorando? A verdade é que desde sempre vivo no Jardim das Oliveiras
E naquele momento, sim, é estranho, naquele momento preciso em que, pousando a mão sobre o ombro de Pedro, ele fez esta pergunta, inútil, enfim, quase ingênua, mas tão cortês, tão terna, o dormes? Era um movimento da alma muito familiar, muito natural. E eu não tinha percebido até aquele momento. E subitamente... "Que aconteceu?" repetiu o senhor vigário de Torce com impaciência. "Mas não me escutas. Estás sonhando. Meu amigo, quem quer rezar não pode sonhar. Tua oração te escoa em sonhos. Tua oração se escoa em sonhos. Nada é mais grave para a alma que essa hemorragia." Abri a boca, eu queria responder. Não pude. Tanto pior. Não é o suficiente que Nosso Senhor tenha me feito a graça de revelar-me hoje pela boca do meu velho mestre, que nada me tiraria do lugar escolhido para mim desde toda a eternidade? Que eu era prisioneiro da santa agonia? Quem ousaria prevalecer-se de uma tal graça? Enxuguei os olhos e assoei-me tão desajeitadamente que o senhor vigário sorriu. "Não acho que sejas tão criança, hã? Estás com os nervos à flor da pele, meu filho." Mas, ao mesmo tempo, ele me observava novamente com um tal grau de atenção que tive todo o trabalho do mundo para me calar. Via seu olhar sondar-me e era como se estivesse às portas do meu segredo. Ah, um verdadeiro mestre de almas, um senhor. Enfim, ergueu os ombros, como alguém que renuncia. "Já chega. Não podemos entrar à noite neste barraco. Afinal, é possível que o bom Deus tenha colocado essa tristeza em ti. Mas sempre notei que essas provações, por maior que seja o desgosto em que nos lançam, jamais prejudicam o nosso julgamento quando se trata do bem das almas. Já me falaram várias vezes sobre ti coisas desagradáveis, inconvenientes. Não importa. Conheço a malícia das pessoas. Mas é verdade que só fizeste bobagens com a pobre condessa. Aquilo era puro teatro." "Ah, eu não compreendo." "Já leste Lotage de Paul Claudel?" Respondi que sequer sabia de quem falava. Não faz mal, tanto melhor. A peça é sobre uma santa mulher que, seguindo os conselhos de um padre da tua espécie, falta com sua palavra, desposa um velho renegado, encontra-se ao desespero, tudo sob o pretexto de impedir que o Papa fosse para a prisão, como se desde São Pedro o lugar de um Papa não fosse antes na Mamertina que num palácio decorado de alto a baixo por esses devassos do Renascimento, que para pintar a Santa Virgem usavam seus efebos de modelo. Note que esse Paul Claudel é um gênio, não digo que não. Mas esses homens de letras são todos assim. Quando vão tratar da santidade, lambuzam-se do sublime, põem o sublime por todo lado. A santidade não é sublime. E se eu tivesse confessado àquela heroína, eu primeiro teria exigido que trocasse por um verdadeiro nome de cristã seu nome de ave. Ela se chama Cisne. E depois que mantivesse sua palavra, pois afinal só temos uma palavra, e mesmo o Santo Padre não tem nenhum poder sobre isso. Mas no que eu mesmo comecei? Essa história do medalhão. Medalhão? Eu não conseguia entender. Vamos, seu tolo, vocês foram ouvidos, foram vistos. Não há nenhum milagre nisso, te garanto. Quem nos ouviu? Sua filha. Mas o vigário, seu tio, já deve ter dito, e não te faças de tonto. Ah, não. Como não? Eu não acredito. Não imaginava. Agora acho que tenho que ir até o fim, hein? Eu não respondi. Tinha recuperado um pouco a calma. Caso a senhorita Chantal tenha alterado a verdade, foi com muita habilidade, e eu me envolveria numa inexplicável rede de meias-verdades, da qual não me livraria sem o risco de trair a falecida. O senhor vigário parecia espantado com meu silêncio, desconcertado. Pergunto-me o que entendes por resignação. Forçar uma mãe a jogar no fogo a única recordação que tem de um filho morto, isto parece uma história judia,
do Antigo Testamento. E com que direito falaste de uma separação eterna, hã? Não se deve chantagear as almas, meu filho. O Senhor apresenta as coisas assim, mas eu poderia apresentá-las de outra maneira. Mas para quê? O essencial é verdade. É só o que tens a dizer? É. Achei que ia me arrasar. Ficou ao contrário muito pálido, quase lívido. Compreendi então o quanto me amava. Não vamos ficar mais tempo aqui, balbuciou. E, sobretudo, recusa-te a receber a menina. Ela é diabólica. Não poderia fechar-lhe a porta. Não fecharei minha porta para ninguém enquanto for vigário desta paróquia. Ela afirma que sua mãe defendeu-se de ti até o fim. Que a deixaste em uma grande agitação, numa desordem de espírito enorme. É verdade? Não. Tu a deixaste, eu a deixei com Deus, em paz. Acha que ao morrer ela guardava a lembrança de tuas exigências, do teu rigor? Ela morreu em paz. E como sabes? Nem tentei falar da carta. Se a expressão não fosse parecer ridícula, diria que, da cabeça aos pés, só havia silêncio em mim. Silêncio e noite. Enfim, ela está morta. O que posso pensar? Cenas desse tipo podem ser fatais para uma cardíaca. Calei-me. Separamo-nos depois dessas palavras. Voltei lentamente para o presbitério. Não sofria. Sentia-me mesmo aliviado de um grande peso. Essa conversa com o senhor vigário de Torce era como um ensaio geral das conversas que teria incessantemente com meus superiores. E descobri quase com alegria que não tinha nada a dizer. Depois de 2 dias, e sem que eu tivesse clara consciência disso, meu medo era de que me acusassem de uma falta que não tivesse cometido. A honestidade, neste caso, me obrigaria a falar, ao passo que estava a partir de agora livre para deixar qualquer um julgar como bem entendesse os atos de meu ministério, aliás, suscetíveis das mais diversas interpretações. E dava-me também um grande alívio pensar que a senhorita Chantal poderia ter se enganado sobre o verdadeiro caráter de um diálogo que provavelmente tinha ouvido muito mal. Suponho que estivesse no jardim sob a janela, que é bastante alta. Quando cheguei ao presbitério, espantei-me de estar com fome. Minha provisão de maçãs ainda não terminou. Muitas vezes asso-as sobre as brasas e passo nelas manteiga fresca. Tinha também ovos. O vinho, de fato, é medíocre, mas quente e açucarado fica passável. Sentia tanto frio que desta vez enchi a caçarola, o que equivale a um copo de água, não mais, juro. Quando terminava a minha refeição, o senhor vigário de Torce entrou. A surpresa, mas não só a surpresa, cravou-me no lugar. Pus-me de pé, meio cambaleante. Eu devia ter um ar desnorteado. Ao levantar, a minha mão esquerda tinha desastradamente batido na garrafa. Ela espatifou-se com um barulho enorme. Um riacho de vinho negro, lodoso, começou a correr sobre os trilhos. Meu pobre filho, disse ele. E repetia. É assim. Então, é assim. Com uma voz doce. Eu não compreendia ainda. Não compreendia nada, senão que a estranha paz que acabava de gozar era como sempre o anúncio de uma nova desgraça. Isso não é vinho. É uma horrível tintura. Estás te envenenando, estúpido. Eu não tenho outro. Deveria ter me pedido. Juro para o senhor que... cala-te. Ele pisou sobre os restos da garrafa como se esmagasse um animal imundo. Esperava que terminasse, incapaz de articular uma única palavra. Que aparência espera ter, meu pobre rapaz, com um líquido desses no estômago, hã? Tu já deverias estar morto.
Colocou-se na minha frente, as 2 mãos nos bolsos do sobretudo. E quando ouvi mexer os ombros, senti que ia dizer tudo, que não me pouparia uma só palavra. Olha, perdi o carro do Sr. Bigre, mas estou contente de ter vindo aqui. Senta-te primeiro. Ah, não, disse eu. E senti a minha voz tremer em meu peito, como acontece toda vez que um certo movimento de alma, um não sei quê, adverte-me que chegou a hora e que tenho que enfrentar algo. Enfrentar nem sempre é resistir. Acho mesmo que nesse momento confessaria qualquer coisa para que me deixassem tranquilo com Deus. Mas nenhuma força do mundo poderia me impedir de continuar em pé. Escuta, retomou o vigário de Torce. Eu não estou te censurando. E não penses que te tome por um bêbado. Nosso amigo Delbende pôs direto o dedo na ferida. Nós, homens do campo, somos todos, mais ou menos, filhos de alcoólatras. Teus pais não beberam mais do que os outros. Talvez menos. Apenas comiam mal ou não comiam nada. Acrescenta a isto que, na falta de algo melhor, impregnavam-se de misturas desse tipo. Poções que matariam um cavalo. Queres o quê? Cedo ou tarde terias sentido essa sede. Uma sede que não é tua, antes de tudo. E que dura, que pode atravessar séculos. Uma sede de gente pobre. É uma herança sólida. 5 gerações de milionários nem sempre conseguem estancá-la. Ela está nos ossos, na medula. Inútil me responder que não te deste conta de nada, hein? Tenho certeza disso. E mesmo que bebesses por dia somente a ração de uma senhorita, não importa. Nasceste saturado, meu pobre homem. Serias levado a pedir ao vinho, e a que vinho, as forças e a coragem que encontrarias em um bom assado, um verdadeiro. Humanamente falando, o pior que nos pode acontecer é morrer. E tu estás a ponto de te matares. Não seria um consolo dizer para si mesmo que sucumbiste com uma dose que não bastaria nem para conservar a alegria e a saúde de um vinhateiro de Anjou? E nota que não ofendeste o bom Deus, mas agora estás avisado, meu filho. Tu ofenderias agora. Calou-se. Olhei-o sem pensar, como tinha olhado o Mitonê, ou a senhorita, ou... Ah, sim, eu sentia transbordar de mim essa tristeza. Mas ele é um homem forte e tranquilo, um verdadeiro servo de Deus, um homem. Ele também enfrentou-me. Tínhamos o aspecto de quem se despede de longe, um em cada margem de uma estrada invisível. E agora, concluiu com uma voz um pouco menos rouca que de costume, agora controla a tua imaginação. Eu só tenho uma palavra e tu a tens. És mesmo um notável ínfimo padre. Sem querer falar mal da pobre defunta, é preciso dizer que... Ai, deixemos disso. Como quiseres. Bem gostaria de ir embora, como tinha feito uma hora mais cedo na cabana do jardim, do jardineiro. Mas estava em minha casa. Precisava aguardar que ele se decidisse. Deus seja louvado. Ele permitiu que o velho mestre não me faltasse, que cumprisse ainda uma vez seu ofício. Seu olhar inquieto escureceu bruscamente, e ouvi de novo a voz que tão bem conhecia, forte e corajosa, cheia de uma misteriosa alegria. Trabalha, hein? Faz pequenas coisas esperando no teu dia a dia. Dedica-te a isto. Lembra-te do estudante debruçado sobre a sua lição, mordendo o lábio. É assim que o bom Deus quer nos ver, quando nos abandona às nossas próprias forças. As pequenas coisas parecem um nada, mas nos dão a paz. É como as flores do campo, vês? Achamos que não tem cheiro,
mas reunidas perfumam o ar. A oração das pequenas coisas é inocente. Em cada pequena coisa há um anjo. Tu rezas para os anjos? Ah, meu Deus, sim, claro. Não se reza muito para os anjos. Eles dão um pouco de medo aos teólogos por causa dessas velhas heresias das igrejas do Oriente. Um medo nervoso, hein? O mundo está cheio de anjos. E para a Santa Virgem? Rezas para a Santa Virgem? Sempre. Todos dizem isso. Mas rezas para ela como se deve? Rezas bem para ela? Ela é a nossa mãe, é claro. Ela é a mãe do gênero humano, a nova Eva. Mas ela é também sua filha. O mundo antigo, o doloroso mundo, o mundo antes da graça, embalou-a por muito tempo em seu desolado coração, séculos e séculos, na espera obscura, incompreensível, de uma Virgo Genetrix. Séculos e séculos. Protegeu com suas velhas mãos carregadas de crimes, suas pesadas mãos, a menininha maravilhosa, de quem não sabia sequer o nome. Uma menininha, essa rainha dos anjos. É o que ela continua sendo. Não te esqueças. A Idade Média compreendeu isso muito bem. A Idade Média compreendeu tudo. Mas tente impedir os imbecis de refazer à sua maneira o drama da encarnação, como eles dizem. Como eles pensam que devem, por causa do prestígio, vestir com fantasias os modestos juízes de paz, ou costurar galões nas mangas dos empregados da estrada de ferro. Seria muito vergonhoso para eles dizer para os incrédulos que o único, o excepcional drama, o drama dos dramas, pois não existe nenhum outro, foi representado sem cenários e sem bordados. Pense bem. O Verbo se fez carne. E os jornalistas daquele tempo não souberam de nada. Então que a experiência de cada dia lhes ensine que as verdadeiras grandezas, mesmo as humanas, o gênio, o heroísmo, o amor mesmo, seu pobre amor, para serem reconhecidas, é o diabo. Tanto que 99% das vezes eles levam suas flores de retórica para o cemitério e só as dão para os mortos. A santidade de Deus, a simplicidade de Deus, a terrível simplicidade de Deus que condenou o orgulho dos anjos. Sim, o demônio tentou olhá-la face a face e a imensa tocha flamejante posta no cume da criação instantaneamente abismou-se na noite. O povo judeu tinha cabeça dura. Senão teria compreendido que um Deus feito homem, realizando a perfeição do homem, poderia passar despercebido. Que era preciso estar atento. E ver. Justamente esse episódio da entrada triunfal em Jerusalém, eu acho muito belo. Nosso Senhor dignou-se experimentar o triunfo como todo o resto, como a morte. Não recusou nenhuma das nossas alegrias. Só recusou o pecado. E da sua morte, Nossa Senhora, Ele tratou cuidadosamente. Nada lhe faltou. Uma estampa infantil com um pequeno asno, os ramos verdes e a gente do campo batendo palma. Uma gentil paródia, um pouco irônica das magnificências imperiais. Nosso Senhor parece sorrir. Nosso Senhor sempre sorri. Ele nos diz, não tomem estas coisas muito a sério. Mas, enfim, há triunfos legítimos. Não é proibido triunfar. Quando Joana d'Arc entrar em Orleans sob as flores e auriflamas, com a sua bela túnica dourada, não quero que ela pense que está agindo mal. Como gostam tanto dele, meus pobres filhos, eu o santifiquei, o seu triunfo, e o abençoei.
como abençoei o vinho das suas vinhas. E quanto aos milagres, vê bem, é a mesma coisa, ele só fez os necessários. Os milagres são as ilustrações do livro, as belas imagens. Mas nota bem agora, rapaz. A Santa Virgem não teve triunfo, nem fez milagres. Seu filho não permitiu que a glória humana tocasse nela, mesmo com a mais fina pena de suas asas selvagens. Ninguém jamais viveu, nem sofreu, nem morreu tão simplesmente numa ignorância tão profunda da sua própria dignidade, de uma dignidade que, entretanto, a coloca acima dos anjos. Pois, enfim, ela tinha nascido sem pecado. Que solidão espantosa! Uma fonte tão pura, tão límpida e tão pura, na qual ela não podia ver nem mesmo a sua própria imagem, feita somente para a alegria do Pai. Solidão sagrada. Os antigos demônios, familiares ao homem, mestres e servos ao mesmo tempo, os terríveis patriarcas que conduziram os passos de Adão ao seio do mundo maldito, a astúcia e o orgulho, vê como olhavam de longe essa criatura miraculosa, posta fora do seu alcance, invulnerável e desarmada. Certo. Nossa pobre espécie não vale muito, mas a infância abala sempre as suas entranhas. A ignorância dos pequenos lhe fazem baixar os olhos, esses olhos que conhecem o bem e o mal, esses olhos que já viram tantas coisas. Mas isto, no fundo, não passa de ignorância. A Virgem era a inocência. Consegues captar o que nós somos para ela? Nós, a raça humana? Naturalmente, ela detesta o pecado. Mas, enfim, ela não tem nenhuma experiência dele. Essa experiência que não faltou aos maiores santos, ao próprio Santo de Assis, por seráfico que ele seja. O olhar da Virgem é o único olhar verdadeiramente infantil, o único verdadeiro olhar de criança que jamais pousou sobre nossa vergonha e nossa desgraça. Sim, meu filho. Para rezar bem a ela, temos que sentir sobre nós esse olhar que não é de forma alguma o da indulgência, pois a indulgência não existe sem alguma amarga experiência, mas sim da compaixão enternecida, da surpresa dolorosa, de não sei que sentimento ainda inconcebível e inexprimível que a torna mais jovem que o pecado, mais jovem que a raça da qual saiu. E embora seja a mãe pela graça, a mãe das graças, é a caçula do gênero humano. Muito obrigado, eu lhe disse. Só encontrei essa palavra. E mesmo assim pronunciei-a com tanta frieza. Peço-lhe que me abençoe. Continuei no mesmo tom. A verdade é que lutava há 10 minutos contra o meu mal, meu terrível mal, que jamais foi tão opressor. Meu Deus, a dor ainda seria suportável, mas a espécie de náusea que a acompanha agora extingue completamente a minha coragem. Estávamos na soleira da porta. Estás sofrendo, respondeu-me. Tu é que me deves abençoar. E tomou a minha mão na sua, levou-a rapidamente à fronte e partiu. É verdade que começava a ventar muito forte, mas pela primeira vez não o vi endireitar seu alto talhe. Caminhava todo encurvado. Depois da partida do senhor vigário, sentei-me um pouco na cozinha. Não queria refletir muito. Se o que me acontece, imaginava, tem tanta importância aos meus olhos, é porque acho que sou inocente.
Há certamente muitos padres capazes de grandes imprudências e não me acusam de outra coisa. É bem possível que a emoção tenha apressado a morte da condessa. O erro do senhor vigário de Torce é somente sobre o verdadeiro caráter da nossa entrevista. Por mais extraordinário que pareça, esse pensamento foi um consolo para mim. Enquanto deploro sem cessar minha insuficiência, devo hesitar tanto em me colocar entre os padres medíocres? Meus primeiros sucessos escolares foram, sem dúvida, muito doces ao coração do pequeno infeliz que eu era então. E a sua lembrança permanece em mim, apesar de tudo. Não suporto muito bem a ideia de que, depois de ter sido um aluno brilhante, muito brilhante, deva hoje sentar-me nos últimos bancos com os preguiçosos. Digo para mim mesmo que a repreensão do senhor vigário não é tão injusta quanto achei inicialmente. É verdade que a minha consciência não me repreende em nada quanto a isto. Não escolhi voluntariamente esse regime que ele acha extravagante. Meu estômago não suportaria outro. É isso. Aliás, pensei ainda, esse erro, ao menos, não vai escandalizar alguém. Pensei ainda, esse erro, ao menos, não vai escandalizar ninguém. Foi o Dr. Delbende quem preveniu meu velho mestre, e o ridículo incidente da garrafa quebrada simplesmente confirmou uma opinião totalmente gratuita. Acabei sorrindo de meus temores. Sem dúvida, a senhora Pegriot, Mitonet, o senhor Conde e alguns outros não ignoram que bebo vinho. E daí? Seria muito absurdo que me fosse imputada como um crime uma falta que não seria mais do que um pecado de gula, familiar a muitos dos meus colegas. E Deus sabe que ninguém aqui me considera um glutão. Interrompi este diário por 2 dias. Sentia muita repugnância em continuá-lo. Pensando bem, temo obedecer menos a um escrúpulo legítimo que a um sentimento de vergonha. Tentarei ir até o fim. Depois que o senhor vigário de Torce foi embora, saí. Tinha que primeiro saber do estado de um doente, o senhor Dupuy. Encontrei-o nas últimas. Ele sofria apenas de uma pneumonia bastante benigna, segundo o médico, mas é um homem obeso. Seu coração não resistiu ao acúmulo de gordura. Sua mulher, agachada junto ao fogo, esquentava tranquilamente uma xícara de café. Não estava percebendo nada. Disse simplesmente: "Talvez o senhor tenha razão. Ele está indo." Algum tempo depois, levantando o lençol, ela ainda disse: "Veja como está fraco. É o fim." Quando voltei com os santos olhos, já estava morto. Tinha corrido. Errei ao aceitar uma grande xícara de café misturada com genebra. A genebra me repugna. O que o doutor Delbende afirma é verdade, sem dúvida. Minha repugnância é semelhante à da saciedade, de uma horrível saciedade. Basta o cheiro. Tenho a impressão de que a minha língua incha na boca, como uma esponja. Tinha que voltar ao presbitério. Em casa, no meu quarto, a experiência me ensinou aos poucos algumas práticas que causariam riso, mas que me permitem lutar contra o meu mal, atenuá-lo. Quem está habituado a sofrer acaba compreendendo muito bem que a dor deve ser manobrada, que muitas vezes a vencemos com a astúcia. Cada uma tem, aliás, sua personalidade, suas preferências, mas são todas maldosas e estúpidas, e o procedimento que foi eficaz uma vez pode servir indefinidamente. Enfim, eu sentia que o assalto seria duro. Cometi a burrice de tentar resistir-lhe de frente. Deus o permitiu. Isto me derrotou. Temo eu. A noite caiu muito rápido. Por cúmulo do infortúnio, tinha que fazer algumas visitas nos arredores de Galbate, onde os caminhos são péssimos. Não chovia mais, porém a terra é de argila, gruda nas solas dos sapatos, e só seca em agosto. Em cada casa faziam-me sentar na sala junto à lareira cheia de grandes carvões de Briailles
e minhas têmporas latejavam a tal ponto que me era difícil escutar. Respondia um pouco ao acaso e devia ter um aspecto muito estranho. Mesmo assim, resisti bem. Uma viagem a Galbat é sempre penosa por causa da distância das casas, espalhadas através dos prados, e não queria arriscar perder ali uma outra noite. De tempos em tempos, consultava furtivamente minha caderneta, ia riscando os nomes que já visitara, e a lista parecia interminável. Quando saí de lá, terminada a tarefa, sentia-me tão mal que me faltou coragem para pegar a estrada. E peguei o atalho do bosque. Esse caminho passava bem perto da casa dos Dumochel, onde também pretendia ir. Há 2 semanas, com efeito, Serafita não ia mais à catequese. Tinha prometido para mim mesmo interrogar o seu pai. Primeiro avancei com bastante coragem. Minha dor de estômago parecia menos violenta. Não sentia mais vertigens nem náuseas. Lembro-me muito bem de ter passado o fim do bosque de Ausch. Uma primeira fraqueza invadiu-me logo depois. Pensei que ainda lutava para ficar em pé, e ao mesmo tempo sentia contra a face a argila gelada. Por fim levantei-me. Cheguei a procurar meu terço entre os espinhos. A minha pobre cabeça não aguentava mais. A imagem da Virgem Criança, como me tinha sido sugerida pelo senhor vigário, apresentava-se a mim sem cessar, e por mais esforço que fizesse para recobrar plenamente a consciência, a oração começada acabava em fantasias, cujo absurdo discernia por alguns instantes. Quanto tempo caminhei assim, eu não saberia dizer. Agradáveis ou não, os fantasmas não aplacavam a dor intolerável que me vergava ao meio. Acho que somente ela me impedia de afundar na loucura. Ela era como um ponto fixo na vã sucessão dos meus sonhos. Eles me perseguem ainda no momento em que escrevo, e graças aos céus não me provocam nenhum remorso, pois minha vontade não os aceita, reprova sua temeridade. Como é poderosa a palavra de um homem de Deus! Certamente, afirmo isto aqui solenemente, certamente, jamais acreditei que fosse uma visão, no sentido que se dá a esta palavra, pois a lembrança da minha indignidade, da minha desgraça, nunca, por assim dizer, me abandonou. Não é menos verdade que a imagem que se formava em mim não era daquelas que o espírito acolhe ou rechaça quando bem quer. Eu ousaria confessar isso? Aqui, 10 linhas rasuradas.